Bom, pessoal, já deu start aqui na gravação, né? Já iniciamos a gravação da web aula de hoje. Então, eu estou vendo aqui, né, que deixa eu compartilhar o navegador, que aí fica mais fácil. Então, eu estou observando aqui essa aula de o que acontece hoje aqui, né? Nas segundas-feiras, né? Nesse horário aqui para Goiânia, né, das 8 às 21 e daí, né, na cidade de vocês, em Ariquemes, Ji-Paraná, Porto Velho, o fuso horário, né, das 19 às 20. Então, eu estou observando aqui, ó, que na turma de Ariquemes está acontecendo nas três turmas, né, Ji-Paraná e aqui o de Porto Velho, né, que é o Instituto aqui de Mecatrônica, né. Eu estou observando que muitos já entregaram, né, inclusive todas as atividades, e eu tive alguns feedbacks aí do monitor, né, que o aluno falou que não estava entendendo, por isso que eu estruturei a aula nesse molde aqui, ó, eu sempre estruturo nesse molde. Essas duas primeiras aqui foram outro professor que ministrou, né? Então eu comecei a partir da terceira aula, né? Por isso que eu ministrei baseado nas tarefas aqui, ó. São cinco tarefas, não, quatro, desculpa. São quatro tarefas. O fórum de discussão, né? A atividade de um SAP 1, que ela é lá na folha, aqui no envio, né? Tá como desafio 1, atividade 2 SAP 2, desafio 3, e atividade 4 SAP 2, desafio 4, né? Então, essas quatro atividades aqui, muitos já enviaram todas, alguns enviaram, por exemplo, só uma, outros não enviaram nem o fórum ainda, e eu estou preocupado. Por quê, pessoal? Que dia que é hoje, ó? Estamos na penúltima aula, né? Lembrando que estamos no módulo específico 1, né? Vocês já tiveram, né, a matéria de projetos elétricos prediais, né, com o professor Paulo, já tiveram segurança em eletricidade com o professor Paulo, então vocês estão na última ou C do módulo específico 1, ou seja, vocês têm até dia 26/3 aqui, né, para enviar as tarefas, e eu estou preocupado, né? Aí, como eu vi que alguns, professor, não estou entendendo, né? Não estou entendendo a atividade 1, não estou entendendo a 2. Teve um que falou que não estava entendendo nada, né? Então, além de fazer o feedback, né, individual para cada um, né? Lembrar vocês que a web aula 3 tem a orientação sobre o fórum, a web aula 4, da atividade 1, ó, a análise. A web aula 5, análise da atividade 2. Então, dependendo do que você, né, qual é a sua dúvida, vocês vão assistir essas aulas aqui, né? A aula 6, ó, da atividade 4, né? Ainda na aula 7, a gente falou um pouco mais da atividade 4 e vocês tiveram um problema com ela, pois é aquela atividade, sabe aquela atividade do orçamento, né? Vocês ainda tiveram problema com ela. Então, o que que eu resolvi? Geralmente eu faço isso na última aula, né? Eu faço um apanhado geral. O que que eu vou fazer hoje? Eu vou já na penúltima aula já fazer um apanhado geral, visto que a gente já comentou das quatro atividades, né? Dentro da teoria aqui de instalações elétricas prediais que a gente trata de infraestrutura. Então, eu vou fazer um apanhado geral aqui. Já vamos começar pelo fórum de discussão, que é bem rápido aqui. Então, lá no fórum de discussão, se vocês veem aqui, ó, ele está deixa eu ver, em comunicação. Na aba comunicação, fórum de discussão, tá? Inclusive, aqui tem uns feedbacks que eu envio, né? Eu não vou colocar mais para baixo aqui, que eu envio para cada aluno aqui o feedback. Já
todos os que, né, se você já enviou todas as tarefas, desconsidere. Eu estou falando, né, para quem ainda não enviou alguma ou outra ou não enviou as 4 tarefas. É importante vocês enviarem logo para não ficar, né, tarefa acumulada. Então já vamos matar mais fácil aqui, né? Fazer uma revisão aqui do fórum de discussão, né? Então, no fórum de discussão fala para você dar uma olhada na tabela 39 e 47 da NBR 5410, né? E daí, né, tem essa frase aqui, né? É, essa frase, se eu não me engano, é do Maurício. Olha, Maurício, seu colega de trabalho, diz que esses condutores não podiam ser utilizados no lugar do condutor de um e-mail, porque eles consomem corrente maior, né? Diante dessa situação, né? Então, que situação que é? Ó? Por falta de condutores de um e-mail para o circuito de iluminação e por não querer perder tempo em sair para comprá-los, Felipe resolveu utilizar os condutores de 6 milímetros. Daí, ó, Maurício, né, o colega de trabalho aí, né, diz que os condutores não podiam ser utilizados no lugar do condutor de um e-mail, porque eles consomem a corrente maior, né? Então, eu fiz o feedback, quem já fez a tarefa e enviou, já enviou feedback individual para cada um, né? Vamos lembrar aqui, ele utilizou um cabo de um e-mail no lugar, né, do que ele deveria utilizar um de 6 milímetros. Lembra que eu mostrei a tabela, né, de capacidade de corrente do fabricante da Prismia, né? Então, essa tabela aí de capacidade de corrente, ela fala da capacidade máxima de corrente. Então, o Maurício, ele foi, né, equivocado na colocação dele, falando que condutor de um e meio consome uma corrente, né, na verdade é o de 6, né, consome uma corrente maior do que o de um e meio, né? Não é que ele consome, ele vai ter uma corrente elétrica passando nele, ela depende, né? Até alguns alunos, né? Eu achei interessante a colocação que foi correta, né? A corrente que passa no circuito, ela não depende do cabo. O cabo, por exemplo, o de 6 aqui, vamos supor que ele suporta, sei lá, 40 amperes. Não quer dizer que todo e qualquer circuito que você coloque nele vai aparecer 40 amperes. Isso depende da potência do equipamento. Infelizmente, aqui é só um comentário, ele não fala a potência da iluminação. Eu até falei no feedback para cada aluno, né? Não fala a potência da iluminação, mas geralmente a potência da iluminação, né? Ela suporta, aí eu já vou passar a informação de campo, né, que o pessoal eles não utilizam geralmente nas construtoras o de um e-mail para iluminação, eles já começam logo com de 2,5, mas enfim, né, não quer dizer que se eu utilizar um cabo de 6 milímetros vai aparecer uma corrente maior, quer dizer que ele vai suportar mais corrente do que o de um e-mail. Eu até falei no feedback, até na aula que a gente discutiu isso, né? Até falei, como é uma situação emergencial, né? Ok, né? Um circuito ali, uma situação emergencial, preciso fechar esse circuito agora e entregar logo para o cliente, né? Fechar o serviço, ok. Mas aí, se eu for fazer um pavimento inteiro, né? Além, né, de eu gastar mais, né, com material, eu vou estar gastando mais insumos, né, da construtora a qual eu presto serviço, a qual eu trabalho. Aí vamos supor que fosse um trabalho, estivesse trabalhando de autônomo, né, eu iria gastar mais dinheiro, né. Então, numa situação emergencial, beleza, ele pode utilizar o condutor de 6 milímetros, porque ele suporta mais corrente, obviamente, do que o de 1,5. E essa colocação aí de que o de 6 vai passar, né, uma corrente maior, não é verdade. Ele suporta mais corrente, mas o que depende é a potência da iluminação. Infelizmente, ele não fala qual que é a potência da iluminação, mas com certeza a potência da iluminação ela é menor do que esse outro circuito, né? Ok, igual fala aqui, ó.
por falta de condutor de 1,5 para o circuito de iluminação, não fala que potência, qual que é a potência, né, desse circuito, né? Aí geralmente circuitos de iluminação são tomadas, né, são pontos de força, né, de uso, a gente usa essa nomenclatura para tomada, né? Mas iluminação, né, ela está classificado como de uso geral, né? Então, se não me falha a memória, até 1.100 watts aí de potência, né? Eu considero de uso geral. Então, iluminação, uso geral, é até essa potência aí, com certeza, né? O cabo de 6 milímetros ele vai suportar. Então, ele foi infeliz na colocação de falar que o cabo de 6 milímetros vai passar a corrente maior. Ele não vai passar a corrente maior, ele suporta uma corrente maior. Daí ele é ideal, né, para ser trocado nessa situação emergencial, não numa situação, né, diária, né, porque aí você tá levando prejuízo, né? Se você for se você for autônomo, você vai estar dando prejuízo para você. Se você for, né, colaborador de uma empresa, com certeza você vai estar dando prejuízo para sua empresa, né, a qual você, né, está contratado aí como CLT, né? Então, com certeza você vai ser chamado a atenção se você fizer isso com um pavimento total. Beleza? Então, vocês vão, né, falar nessa linha aqui para responder. Lembrando, né? Lembrando que teve algumas dúvidas, alguns alunos falaram: Ó, professor, não estou conseguindo responder. Ó, você vem aqui, ó, tem aqui a pergunta, aqui, ó, você vem aqui em responder, vai aparecer essa caixa de diálogo, né? Agora, eu acho interessante eu compartilhar a tela inteira, tá, pessoal? Aí fica mais fácil. Então, ó, como aqui é só uma opinião, então você vai escreve, emite sua opinião aqui e clica aqui, ó. Clicou, aí você vai enviar sua mensagem ao fórum. Você vai emitir a opinião aqui diretamente, né, na caixa aqui. Vai ter em algumas UCs aí, principalmente na UC de instalações do sistema elétrico de potência, né? Que além de você pôr sua opinião, você vai ter que fazer uma apresentação. Mas isso a gente verifica lá, tá bom? Então, você só responder, coloca sua opinião acerca disso que a gente comentou novamente aqui e põe em enviar, que aí vai chegar a notificação para eu corrigir. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Agora, pessoal, vamos para a atividade 2. Então, atividade 2, vamos lembrar. Atividade 1, desculpa. Ah, lembrei aqui, ó. Lembra que eu coloquei até essa pasta extra aqui, ó. Atividade 1, ó. Seguindo a norma 5410, conforme convenção da área técnica, né? Faça todos os croquis do esquema multifilar e unifilar, registre nos formulários próprios, né, da instalação dos dispositivos que serão fixados na residência do senhor José. Nos esquemas deve constar a relação de material que serão utilizados, né, na instalação. Junto a isso, deve haver também análise preliminar de risco do diagrama. Foi essa atividade aqui, né? Então, lembra que eu passei esse material complementar aqui, ó?
Ah, já estava aqui, ó. Passei esse material complementar aqui, ó. Porque lembra que a empresa MEP, né, a empresa MEP aqui, ó, limitada, ela tinha que fazer um levantamento. Então, esse levantamento, ele não estava especificado, né? Fizeram uma visita, ouviram, né, na planta baixa lá, né, da residência aqui do senhor José, né? Você vai na instalação, né? Esse tipo de projeto chama as-built, né? Como construído do elétrico. Então você vê o que está aplicado no, né, na parte elétrica do cliente, né? E daí você faz as reformas, né? Acrescenta os circuitos que deve acrescentar aí. E daí você ali, né, em campo, às vezes a gente imprime a arquitetura do projeto, se tiver, né? Se não tiver arquitetura, você pega uma folha A4, do jeito que eu especifiquei mais ou menos aqui, né? Você tem esse levantamento, né? Então eu coloquei aqui, eu fiz o desenho aqui em AutoCAD, coloquei o levantamento que foi feito pela empresa MEP, a qual vocês, né, prestam serviço aqui na atividade em questão, né? Então, esse levantamento é necessário, porque como é que você vai colocar no formulário aqui, ó, na folha, que é a folha de tarefa, né, da atividade um aqui, ó, deixa eu diminuir aqui, ó. Como é que você vai aplicar nela aqui, ó? Isso aqui foi até que eu analisei no dia da aula aqui, ó. Isso aqui já vai estar respondido, tá? Então lembra que a folha estava em branco aqui, né? Que aqui vocês baixam, ela está em branco, né? Então aí eu mostrei, ó. Você vai vir aqui fazer o print screen, né? Até eu expliquei, ó. Você aperta o Shift, a tecla Windows e a tecla S. Vocês viram aí na aula, agora ficou escuro, né? Aí você vem aqui, seleciona o Windows 11 aqui, né, ele não aparece a notificação. Se fosse o Windows 10, ia aparecer. Vamos fazer de conta que não está aqui, né? Então você vem aqui, ó, e como é digital, ó, viu aqui, ó? Como o circuito, como o arquivo é digital, é fácil você fazer a cópia aqui. Então eu nada mais fiz do que a cópia digital aqui. Se fosse feito o desenho à mão, o que que você ia fazer? Ou você ia desenhar, né, aqui. Hoje em dia, né, o Word, né, ele tem essas ferramentas de desenho. Você poderia fazer o esboço do circuito aqui, ou então, como você, né, trabalha para a MEP, uma construtora, provavelmente eles têm o AutoCAD, né? Então, ou um programa, né, igual, por exemplo, tem o CAD Pro de elétrica, que ele tem a parte dele de desenho, né? Eu esqueci qual que é o nome do programa, né? Que é a mesma coisa do AutoCAD, só que ele é mais barato, né, do que o AutoCAD. E também ele tem um programa só para elaborar projeto elétrico, né? Então, se você tivesse feito de próprio punho, você ou ia desenhar na folha, ou iria fazer esse desenho no AutoCAD e colocar, fazer né, o print screen da tela e fazendo a tarefa aqui, ó. Aí lembra, ó, o levantamento que eles fizeram, ó, precisa de um disjuntor termomagnético de 20 amperes, curva C, porque é da bomba, né? É o ideal, esse tipo de curva é o ideal para motores elétricos, né? É um programador horário, uma chave magnética. Então você vai colocar os materiais que foram utilizados aqui, né? Vai transcrever o que foi utilizado aqui. E no quarto passo, as etapas, né? Geralmente a etapa de instalação, você instala, né, os circuitos, instala a bomba de recalque, instala o tipo de acionamento, né? O acionamento, ele, em função, geralmente uma bomba de recalque aí, ó, essa de 1/5 de CV, ela tem uma potência super baixa aí, então você faz uma partida direta, né? Só que juntamente, ó, com a chave, com auxílio aqui da chave magnética, a boia aqui, ela vai ajudar nesse acionamento aí, né?
Quando não tem água aí na caixa d'água, né, ele, ele vai fazer o recalque aí da bomba, né, ou para um reservatório, tem aqueles reservatórios tipo taça, né, geralmente tipo taça é um grande comércio, né, uma indústria, ou um reservatório, né, uma caixa d'água comum aí de 500 litros, né, dependendo aí, e daí você faz essa instalação, né, ó, tem um programador horário, a chave magnética, tudo foi levantado pela empresa AMEP, né, limitada aqui. Tudo foi levantado e é trabalho seu aqui fazer, né, o registrar aqui nesse formulário, né? Lembra que eu até comentei, né, que as empresas elas contratam o pessoal, né, para gerar esses formulários padrão para você, né, registrar os trabalhos do serviço para o cliente, né? É uma residência? É, mas só que quem contratou, né, o serviço para essa residência, né, foi, acho que é o senhor José, né? E ele contratou uma construtora, né? Então, mesmo sendo uma residência, ele não contratou, então você tem que entregar em conformidade, né, com o que toda construtora faz, formulários de levantamento, diagrama unifilar, projeto elétrico e por aí vai. Esse daqui é o da atividade um. Beleza, pessoal? Então, a partir deste levantamento que vocês estão vendo aqui na direita, vocês baixam direto do site, vocês vão alimentar o formulário. Essa aqui é a primeira atividade, ok? Então, a gente já falou do fórum, né, o fórum de discussão. Já revisamos aqui a atividade um da SAP 1, né? Inclusive, ó, ela nem está colocada aqui como desafio um, né? Lá na folha da SAP, né, é que aparece isso aqui, ó, desafio, né? Eu tomei o cuidado de deixar na mesma nomenclatura para, né, nem você aluno se confundir, nem eu professor confundir também, tá? Atividade 2 agora, pessoal. Relembrando aqui, ó. Então, tem essa situação de aprendizagem aqui, vamos ver, atividade. Ah, lembrei, ó. Por isso que, ó, aqui aparece atividade 3. Por isso que tá lá, desafio 3, ó. Vai fazer um relatório com recomendações e impressões dos técnicos, né, sobre as condições da instalação elétrica da casa que justifica essa reforma, né? Então, você fez uma, até era você está no papel, né, do Gabriel, né? Se eu não me engano é Gabriel mesmo. É isso mesmo, tá aqui, ó. O estagiário Gabriel e a eletrotécnica Natália aqui, que é a sua orientadora direta aí. Então, você vai fazer um relatório, né, visitando as instalações. Deixa eu ir lá para a pasta da atividade. Aqui está como 3 da SAP 2, né, mas é a atividade. Ó, e tem até essa planta baixa aqui, ó, a planta baixa antiga da residência, né, que foi essa daqui é a planta baixa antiga aqui da residência, né? E daí, lembrando aqui, ó, essa aqui é a folha de relatório. Tá vendo? Ó? Ela tem o mesmo nome dessa folha aqui de relatório, tá? Ah, essa daqui. Deixa eu só achar a outra. Deixa eu só achar a outra que eu elaborei. Eu peguei algumas fotos, ó. Vocês estão vendo essas fotos aqui embaixo aqui, ó? Fotos aí que eu peguei de cliente, né, que é para, né, peguei na internet aqui, que é para mostrar como que é feito um relatório, né? Deixa eu só achar aqui. Deixa eu só achar o modelo de relatório aqui.
Coloquei ele como análise. Deixa eu só achar ele aqui. Ah, achei. E eu vou aproveitar aqui, pessoal, fazendo como se diz, um extra aqui, só para vocês entenderem aqui. Esse aqui é um né, que está pedindo, é um relatório simples, né? E, professor, isso aí é Interno. da atividade 3, é? Ó, essa é a atividade 2, viu? A 2? Isso. Deixa eu só ir aqui num. Deixa eu ver, que geralmente eu mostro um modelo de relatório lá em comunicação oral escrita. Deixa eu só achar ele aqui. Deixa eu ver, limpeza de faixa de servidão. Daqui a pouco eu mostro ele para vocês. Ele não encontrei aqui. Instalações prediais. Voltei. Vamos voltar aqui e compartilhar. Essa daqui, ó, é a atividade 2, viu? Atividade 2, SAP 2. Você está vendo que eu coloquei aqui, ó, atividade 2, SAP 2, como desafio 3, lá na SAP, ó. Na hora que você olha, que você entra aqui, ó, situação de aprendizagem 2, né? Ela tá aqui, ó, tá escrita de forma errada aqui, ó, como atividade 3. Mas essa aqui é a atividade 2, viu? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Por isso que eu coloquei no cronograma, né? Eu vi que estava errado, aí eu peguei e coloquei aqui, ó. Atividade 2, SAP 2, mas aí tá escrito lá desafio 3, tá? Então a folha que vocês recebem é essa daqui, ó. Deixa eu tirar a marcação dos parágrafos aqui, ó. Daí, lembra que lá na aula que a gente discutiu sobre essa atividade, eu peguei, eu vou até deixar aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um relatório, pessoal, bem simplificado, que ele é aplicado, né, e poderia ser aplicado na construtora aí, né, na MEP, né? Então, o básico desse relatório é você fazer a visita técnica, né? Você fez a visita técnica na instalação antiga, né? Acho que a dona Tânia, se não me engano, é seu José, né? É porque tem lá em projeto elétrico um nome bem parecido, viu? As atividades de projeto elétrico. Então, você fez a visita técnica aqui, e e aqui, ó, no texto da atividade aqui, ó, atividade 2, não, aqui é os envios. E lá no texto aqui fala até que não tem nem quadro geral, é direto, por exemplo, circuito de iluminação, o circuito de tomadas, né, de uso geral, tomada de uso específico, eles estão ligados direto, né? Não tem nenhum disjuntor geral, né? Só tem um geral do medidor e não tem um geral dentro lá da residência, né, do quadro de distribuição, um geral fazendo a redundância, né, de proteção igual ao disjuntor geral que está lá no medidor de energia e os circuitos separados, né? Aí por isso, e lá na aula que a gente analisou, ó, eu até esqueci de. O ideal é eu deixar grifado aqui, ó,
Então, ó, técnico responsável, né, o seu nome aí, né, quem que fez, né, no caso aí, né, quem você está simulando aí é o Gabriel, né, o Gabriel e a Natália, né. Daqui você vai colocar os motivos, né, pelo qual, né, essa reforma foi necessária, né, porque você encontrou várias inconformidades. Que inconformidades foram essas, professor? Então, aqui você vai escrever, né, objetivo, é da dona Tânia mesmo, ó. Ó, é descrever as instalações atuais que eu encontrei aqui na. É porque aqui nessa planta baixa antiga não dá para você ter uma ideia, né, do que você encontrou. É quando você lê aqui, ó. Deixa eu só abaixar um pouco aqui, porque o controle do navegador, ó. Olha, a empresa mandou o Gabriel e a Natália, né, para fazer a avaliação, né? Aqui, ó. Aí, quando Natália e Gabriel chegaram ao prédio onde Tânia reside, logo perceberam que se tratava de uma construção muito antiga. Natália dirigiu-se ao medidor de energia elétrica, o relógio, né, de luz, né, e fez a inspeção visual, né, segundo o item 7 lá da NBR 5410, existe a inspeção visual que você, né, o próprio nome já diz, visualiza as condições da instalação e tem a inspeção por ensaio que eles chamam, né? Que é o quê? A inspeção por ensaio. Por exemplo, você utilizar um detector, vocês estão vendo aqui, ó, um detector desse aqui. Esse aqui é um detector de fase, né? E você, além de saber que o circuito está energizado, vai aparecer uma luz aqui na ponta aqui da sonda, né? No sistema RGB, ou seja, vem do inglês lá, né? O vermelho, né? O red, o green, né? O verde, ou o blue, né? Então, se aparecer o vermelho, quer dizer que esse circuito, além de estar energizado, ele pertence à fase A. Se aparecer uma luz verde e ele, né, ele também emite um sinal sonoro, quer dizer que ele está energizado e faz parte da fase B. Se aparecer uma luz azul, quer dizer que ele está energizado e ele está energizado com a fase C. Você usa, esse aqui é o EZ fase, né? Você tem também um semelhante a esse que chama EZ Alert, que ele fala que está energizado, porém ele não consegue descobrir que fase, se é fase A, fase B ou fase C, ele só sabe que está energizado. Esse, no caso, você consegue saber se ele está energizado e qual fase esse circuito pertence. Então, esse é um tipo de equipamento que você utiliza na inspeção por ensaio. Outro equipamento que você utiliza para inspeção por ensaio, né, um alicate amperímetro, né, o basicão aqui, ó, tem até um aqui, aquele basicão que a gente utiliza da Minipa, ó, o ET 3200A, né? Então você utiliza esse, né, a pinça para saber se tem corrente elétrica, você utiliza as pontas de prova e seleciona Não, circuitos de eles só corrente colocaram alternada. referência, mas sendo a mesma medida, não tem problema. Cota os dois, para a gente ver qual o melhor preço. Pois não? Não, ó, tem tem um microfone que está aberto aí, pessoal. Só fechar ele, tá bom? Aí na hora que precisar, que alguém quiser fazer um comentário, aí vocês fazem, tá? Então, ó, tem o alicate amperímetro, você utiliza ele para você fazer a inspeção por ensaio, né? Você vai saber por esse dispositivo se qual que é a corrente elétrica do circuito, por exemplo, para você fazer uma análise de carga, você sabendo a tensão através do multímetro, sabendo a corrente, você faz o cálculo da potência elétrica daquele circuito, né? Inclusive, você pode utilizar esse e esse daqui, ó, para você fazer o equilíbrio de cargas do quadro, né? Para você manter uma quantidade, né, de potência bem próxima da fase A, da fase B ou da fase C, tá?
Vamos lá. Então, ó, nessa inspeção visual e nessa inspeção por ensaio, ó, você vai colocar a justificativa da reforma. Ó, as que a gente detectou na última aula aí. A instalação da casa, né, da senhora Tânia apresenta oscilação. Lembra que aqui, ó, tá falando que a luz ficava piscando bastante, né? Isso é sinal, é sinal, por exemplo, que pode, por exemplo, um conector de um circuito, pode ser que ele não esteja bem, como se diz, bem apertado, né? Bem conectado ali, os parafusos estão frouxos. É, por exemplo, eu tenho sobrecarga, né? O que que é isso, professor? Eu tenho mais potência do que o que aquele circuito suporta. É isso que o configura a sobrecarga, né? Então, sei lá, eu tenho um chuveiro de 4.400, mas eu sou categoria, sei lá, categoria um, que eu tenho, né, uma potência alocada de 5.000, né? Então, né, 4.400, né? Tira o, o dos 5.000, vai sobrar só 600 watts de potência de circuitos que você pode utilizar. Com certeza, você, né, tendo geladeira, TV e outros equipamentos, essa potência ela pode ter sido extrapolada. Então, acontece quando você liga todos os circuitos, principalmente à noite, que você vai ligar a iluminação, você chega para tomar banho, né? Então, vai haver essa oscilação de energia, pode ser um outro motivo desse problema aí, ó. Tomadas e interruptores antigos e danificados. Lembra que eu falei, ó? Faz uma pesquisa, eu até fiz a pesquisa aqui para mostrar para vocês como que um relatório ele, né, ele pode ser apresentado. E esse daqui é o modelo do relatório assim mais simples, pessoal, bem simplão, que ele é de divulgação interna. Você fez a visita técnica, a inspeção visual, segundo a NBR 5410, fez a inspeção por ensaio também, segundo a NBR 5410, fez a coleta dos dados, fez o relatório, e daí você vai, né, apresentar para a empresa, para a MEP, né, porque você trabalha para ela, e você vai ter que justificar o porquê que essa reforma deve ser feita, né? Então, ó, vamos ver o que, que tem mais de problema aqui, ó. Tomadas e interruptores antigos e danificados. Orientei vocês a colocar fotos aí, né, para mostrar que essa instalação, né, houve curto-circuito, né? Falei para vocês pesquisarem aí, né, na internet e colocarem fotos aí, né? O padrão de entrada de energia não atualizado, ou seja, a instalação, obviamente, ela tem mais potência do que ela suporta. Então, eu tenho que fazer essa atualização. Dependendo, eu até tenho que mudar a categoria. Às vezes ela é categoria M1, né? M de monofásico. Um é uma determinada potência, né? Dependendo da concessionária local, né? Do cliente, né? Daí você, sei lá, vai mudar para categoria 2 ou categoria 3, né? Antes, na categoria antiga, ele tinha um disjuntor, sei lá, de 30 amperes, né? Monofásico, né? Não suporta, mal suporta o chuveiro de 4.400 que vai dar um disjuntor de 20, né? Então, ó, antiga, né, não atualizada em condições precárias, fiação antiga, né, os condutores, por exemplo, diretamente na alvenaria, né, o ideal é você ter o condutor dentro de um eletroduto, né, se for embutido na parede, aquele eletroduto, aquele preto lá, né, o acho que é 25 milímetros, se não me falha a memória, ou o corrugado, né, o corrugado que você utiliza aí para o forro. Então, eu orientei vocês a pegarem fotos aí da internet aleatória de instalações elétricas antigas, né? Eu fiz isso para mostrar para vocês como que é a cara de um relatório aí, né? Seria um relatório, né? E qual que norma que foi aplicada? A NBR 5410 e a NR10, que trata
sobre instalações, segurança em instalações elétricas. Daí, pessoal, eu separei aqui. Geralmente eu passo esse modelo lá em comunicação oral escrita. Ó. Esse é um relatório técnico. Vocês veem, ó a diferença. Esse aqui é um relatório técnico aqui que o engenheiro vai entregar, né, a contratante aqui, ó, no caso a Equatorial, né? Por quê? Porque essa empreiteira aqui que eu inventei o nome, né, Talismã, ela é uma terceirizada que trabalha a serviço da Equatorial, que é a que detém, né, a concessão para os serviços, né, de rede de distribuição, né? Então, aí eu coloco aqui o local, onde é que foi feito, né, em Anápolis, o período, né, a entrega do laudo com um parecer técnico. Então, eu tenho um laudo e esse parecer técnico, né, é um juízo, ou seja, técnico, ou seja, embasado do engenheiro, né, da área, né, no caso, o engenheiro eletricista, né, com os dados dele aqui. Aí, geralmente, é assim, né, aí você vai apresentar a Equatorial, né, e dependendo se a Equatorial ela viu que os serviços, né, no caso, isso daqui é um serviço de poda que eu estou simulando aqui, o de poda de árvores, né, que é a chamada limpeza de faixa de servidão, né? Então, esse laudo, esse relatório aqui, que é entregue à Equatorial sobre a empreiteira Talismã, essa empreiteira que contratou esse engenheiro aqui, que eu dei o nome de fulano de tal, né? Ele vai apresentar a Equatorial mostrando que a empreiteira Talismã fez os serviços de poda de árvore, né, em conformidade com a norma, né, a NR10, a NR35, que trata sobre trabalho em altura, o anexo 5 da NR12, a NR12 fala sobre máquinas e equipamentos, e o anexo 5, ele trata de motosserras e similares, né? E também a NR6, que é a norma regulamentar aí do Ministério do Trabalho relacionada a equipamentos de proteção individual, né, que o trabalhador deve utilizar, né? Inclusive deve ser fornecido de forma gratuita para esse trabalhador desempenhar, né, o seu labor e a sua tarefa, né? Então, geralmente o perito vai lá né, no local onde ela está fazendo essa poda aqui, essa limpeza de faixa, ó. Daí tem as fotos mostrando, né, o operador aqui de motosserra fazendo o corte aqui de galhos aqui, mostrando ele fazendo um trabalho aqui em altura. Como é rede rural, geralmente o guindalto hidráulico, né, o caminhão lá que o pessoal utiliza, né, é um guindalto hidráulico com uma ponteira de um cesto chamado de cesto acoplado, né? Quando não tem essa possibilidade, aí eu vou ter que colocar uma escada, utilizar um talabarte de posição numa posição em que ele fique com as mãos livres, mas que ele também não corte o local, né, onde ele está ancorado, né? Porque senão ele vai, não só a galha vai cair, mas ele também vai cair, né? Então, o trabalho do perito é fazer a visita técnica aqui enquanto eles estão desempenhando o labor, né? Pessoal aqui, né, fazendo aqui a ancoragem aqui para a derrubada dessa árvore e aqui mostrando, né, que o trabalho foi feito antes do trabalho ser executado, depois do trabalho ser executado aqui, né, com a limpeza de faixa de servidão, o que que é? Você fazer o acero, né, que o pessoal chama aí na roça, né, a limpeza aqui da vegetação embaixo, ó, vocês estão vendo, não sei nem se dá para ver, ó, é vou até desenhar aqui por cima aqui, ó, na foto aqui, ó, mostra o perfil de uma rede de distribuição, ela pode ser rural, né? Ela pode ser também de linha de transmissão, né? Então, esse perito ele vai visitar, ver se os trabalhos estão feitos em conformidade com a norma regulamentadora aí, né? E ver se essa limpeza de faixa de servidão, ou seja, a limpeza da vegetação aqui, ó, abaixo da linha, foi feita em conformidade. Aí tem uns que, por exemplo, você faz uma medida aqui, ó, aí é 12 metros para esse lado e 12 metros
para esse outro lado aqui. Então, você faz uma inspeção visual baseado nas normas, né? Na NR35, todas as normas envolvidas para esse trabalho, né? A NR12, máquinas e equipamentos, o manuseio, né? O manejo aí da motosserra. Então, você faz a visita técnica, você literalmente fiscaliza, né? Vê o trabalho que foi feito, e se ele foi feito em conformidade, né? Você vai desenvolver esse texto, e no final, geralmente, o perito coloca, né? A convicção técnica pela existência de trabalho seguro respeitando as NR supracitadas, né? O que foi citado aqui, ó. NR10, NR35, NR12. Então, esse é um estilo de laudo técnico, né, de relatório técnico, né? No caso, o da tarefa de vocês, o que está na direita aqui do vídeo, né? É uma tarefa, né, um relatório técnico simples de divulgação interna da empresa. Você vai divulgar para a MEP esse relatório falando que as instalações elétricas da casa e da dona Tânia estão antigas e precisam ser reformadas, né? Essa é a justificativa técnica em conformidade com a NR10, em conformidade com a NBR 5410, beleza? Então, eu mostrei isso daqui a mais, pessoal, para você já ter uma ideia, né, de esse relatório simples, eu não vou cobrar, né, igual um perito judicial cobra. Sempre, ó, tem, por exemplo, em perícias, ó, você coloca em negrito, coloca né, em caixa alta aqui, ó, contratante, contratado, local. Sempre tem esses, né, esses jargões, esse tipo de texto, ele é padrão, né? Tem até alguns livros que ensinam, né? E até livro do direito, né? Inclusive, não é nem da eletrotécnica e nem da engenharia elétrica, né? Que ensina você a fazer um relatório técnico, né? Que ensina você a fazer uma peça técnica para você colocar em apreciação para a empresa, né? Contratada que necessita, né? Por que que esse relatório aqui foi feito? Porque a empresa Talismã precisava justificar a Equatorial que os seus trabalhos, né? Os serviços foram feitos. Daí eles contrataram esse engenheiro aqui que eu chamei de fulano de tal para fazer o atestado, né? E junto com esse atestado aqui, ele ainda vai elaborar uma anotação de responsabilidade técnica. Nesse caso aqui, quem elabora a anotação de responsabilidade técnica daqui da casa da dona Tânia, geralmente você tem ou um eletrotécnico ou um engenheiro eletricista que ele responde pela empresa MEP, né? Como ART, ou seja, como RT, né? Responsável técnico é chamado de cargo e função. Todos os serviços que forem desempenhados pela MEP, né? No caso, o serviço do Gabriel estagiário, da Natália como chefe dele, né? Eles foram executados por eles que têm embasamento, né, embasamento técnico, né, porque um é eletrotécnico, o outro é estagiário de eletrotécnica, né? Porém, quem se responsabiliza tecnicamente, ou seja, assinando uma RT, uma responsabilidade técnica, é o RT da empresa, e necessariamente não é ou, né, não é a Natália, né, que é a eletrotécnica aqui no caso, né? Geralmente é uma pessoa contratada única e exclusivamente para ser carga e função dessa empresa, né? Então, nesse caso, desse exemplo que eu dei aqui, né, o engenheiro fulano de tal, iria emitir uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, né, junto ao conselho de classe, no caso do engenheiro é o CREA, né, no caso do eletrotécnico, ao Conselho Federal dos Técnicos, né, então, junto com esse documento, ele ainda vai gerar uma RT. Já esse daqui, né, a Natália não vai precisar gerar uma RT, porque tem alguém, né, com um cargo superior ao dela aí, né, que é o responsável técnico pela empresa. Inclusive, geralmente, quando você é responsável técnico, dependendo do tipo de contrato, né, geralmente, eu não sei como é que está no Conselho Federal dos Técnicos, mas lá no CREA, no mínimo, o responsável técnico recebe 3 salários mínimos por mês para assinar como responsável técnico de uma empresa, no mínimo, né?
Não, professor, eu sou responsável técnico de uma empresa, eu recebo muito mais, eu recebo 6.000. Não, beleza. Eu estou falando que pela regra, né? Eu estou falando do CREA, né? Eu não sei do Conselho Federal, né? Dos técnicos. Mas pelo CREA, no mínimo, você recebe por mês 3 salários mínimos para assinar como responsável técnico. E geralmente, eu estou falando mais aqui como eu não sei como é que está agora as leis aí do Conselho Federal dos Técnicos, né? Geralmente, o engenheiro, ele pode assinar por 3 empresas. Necessariamente, ele não precisa nem estar trabalhando todos os dias nessas 3 empresas. Por exemplo, ele pode estar trabalhando, né, como CLT em uma dessas empresas e as outras duas que ele é responsável técnico, ou seja, as 3 que ele pode ser, né, ao mesmo tempo, né? Nessas outras duas, ele é apenas responsável técnico, né? Então, ele recebe, né, por cada uma lá 3 salários mínimos, né? E no caso da segunda e da terceira empresa, ele não precisa ir lá nas dependências da empresa, né? Ele todo mês ele recebe, né, por utilizar o nome dele como responsável técnico. Então ele vai atestar os serviços que são executados por um eletricista, por um estagiário de eletrotécnica ou estagiário de engenharia elétrica e pelos engenheiros que executam as tarefas e fazem os projetos elétricos, seja ele predial, comercial ou industrial. Beleza? Então, a tarefa, vou até fechar isso daqui. A tarefa é essa, pessoal. A tarefa 2 é essa daqui, ó. Você fazer um relatório técnico mínimo das condições baseado que você leu na situação de aprendizagem, né? E me enviar, beleza? Agora, pessoal, vamos fazer um resumo rapidão aqui, já está terminando aqui esse foi da atividade 2, SAP 2, viu? Lembrando, né, aqui não. Então, situação 2 aqui, ó. Agora, pessoal, ó, mediante a relação de materiais, lembra que vocês têm que pegar aqui, ó, a planta baixa aqui, ó. Tem que pegar a planta baixa aqui, abrir duas aqui, né? Não tinha necessidade. Aí, mediante a relação de materiais, você aqui já foi, né, retirada aqui na primeira atividade aqui, ó, fazer o orçamento real da reforma da casa da senhora Tânia, conforme o projeto a seguir, com ao menos 3 fornecedores. Um orçamento deve ser feito, né, via internet e 2 em loja física. Pessoal, vocês podem fazer a pesquisa. Aqui, quando fala internet, é os preços da internet. Mas você pode muito bem, pela internet, fazer orçamento numa loja física aí. Não tem problema nenhum. Aí lembra, pessoal, que a folha da atividade, deixa eu ver se é essa daqui, ó. Lembra que a folha da atividade, ela não vinha com esse quantitativo aqui, ó. Quantitativo, a quantidade, né, de disjuntores, e não vinha com a metragem. Por quê? Porque vocês tinham que vir aqui, ó, né, imprimir numa folha A4 aqui e utilizar essa ferramenta aqui, ó, o escalímetro, lembra? Ver a escala aí, se é 1:50, né? E na folha fazer a aferição aí da metragem e colocar no formulário aí no Excel. E aqui tá até falando, orçamento da casa do seu José, da dona Tânia aí, viu? Não é seu José, não. Tinha esse erro aí.
Mas enfim, aí lembra que só tinha essa coluna aqui, ó, preço unitário e preço total. Alguns já me enviaram. Beleza, ficou show de bola, pessoal. Então só tinha essas duas colunas. Aí eu sei, né? Eu mesmo eu tenho dificuldade em muitas skills aqui do Excel, né? Muita coisa do Excel. Eu sei mais mexer no Word, né? Mas no Excel né, eu ainda tenho uma dificuldade. Sei bastante coisa, mas eu em coisas mais que requer fórmulas especiais aqui, né? Da matemática, né? Da contabilidade, eu ainda não sei mexer, né? Então, de forma ajudava, até um aluno, eu não me lembro quem que pediu, falou, ó, professor, coloca as colunas do orçamento um, orçamento 2, orçamento 3. Daí eu pedi para o Fabrício, né, atualizar o documento, né? Então, quando você baixa o documento lá, ó, além de você encontrar as colunas, ó, do preço unitário, do preço total, né? O orçamento um, orçamento 2, orçamento 3, lembra que eu peguei o escalímetro aqui, ó, a escala e dimensionei a quantidade, principalmente dos circuitos aqui, a metragem e que você faria lá na obra, né? Se você tivesse numa obra real com a trena, né? E lembra que eu falei na aula passada, né? Que geralmente o pessoal nem utiliza mais escalímetro para fazer esse levantamento. As construtoras, as empresas aí, elas têm o AutoQ Illumine ou o CAD-Proj e ele faz isso automaticamente. Você vem só seleciona o desenho aqui, faz a seleção, clica com o direito do mouse e fala lista de material. Ele até pergunta: você quer ela em Excel, você quer ela em Word, você quer ela em PDF, o que que você quer, né? Então, atualmente, isso era antigamente, viu, né? Até eu costumo brincar, lá em 1900 e Guaraná de rolha, ou então, se você for fazer um projeto pequeno, né? Um projeto particular seu, né? Mas na atualidade, nas construtoras, nas empresas, nas indústrias em que vocês ou estão trabalhando ou vão trabalhar, né? Quem já trabalha já deve saber, né? Principalmente na construtora. Você não faz levantamento de cabeamento utilizando escalímetro medindo aqui, viu? Isso daqui você aprendeu e você aprendeu lá na matéria de desenho técnico aí, né? Se eu não me engano, é lá no módulo básico, né? Você aprendeu nessa matéria, né? A dimensionar escalas, a utilizar o escalímetro, né? Mas que fique bem claro, pessoal, atualmente na indústria, né? Como se diz, no mundo real, o pessoal não utiliza escalímetro são os programas e já entrega, já envia o e-mail, né, para o comprador, né? Geralmente você tem um comprador e aí você pega direto, o projetista, ele pega direto do projeto aqui e já envia o arquivo Excel para o comprador e aí daí ele se vira lá fazendo a cotação de preços, né, em conformidade lá com a lei 8.666 lá, né, no que tange as licitações, né? Lembra que eu falei isso na aula passada. Então a tarefa é você pegar esse quantitativo aqui, orçar o preço unitário numa marca, né, sei lá, os cabos são, sei lá, da Prysmian, o outro orçamento é da Corfil, né? E você faz três orçamentos diferentes, ó, disjuntor, sei lá, da Stack, disjuntor da Siemens. Coloca, faz o orçamento aqui e me envia, tá bom? Essa é a última atividade, tá bom? Essa é aqui, ó, atividade 4 da SAP 2. Beleza, pessoal? Estamos combinados aí? Então, Ô, professor, sim, pois não. nesse caso aí, eu posso fazer ela uma página só do Excel, né? Abrir o Sim, ó. orçamento um, abrir embaixo o orçamento 2 e 3. Eu posso discriminar tudo com preço, marca, nome vamos falar, da Não, loja. não, você Posso fazer isso. não, você pode escrever aqui, ó, por exemplo, sei lá, stack. Certo. Eu nem lembro Entendi. se stack é essa grafia aqui, né? Você põe aqui, ó, preço, né, é stack. Aí, geralmente, né, stack se não me falha a memória, é só disjuntores, né? Disjuntor,
DR, né? Cabeamento não tem, né? Então, como é diferente, né? Tanto para disjuntores, né? Monopolar, né? Monopolar não, né? Unipolar aí, né? Monofásico, bifásico, trifásico. Então, você pode colocar aqui no corpo aqui, ó. Em vez de você pôr aqui em cima, você põe, ó, Mas stack. assim, ali, ó, tipo ali, ó, plano um. Eu posso colocar plano um, tipo orçamento um, plano 2, orçamento 2 e Ah, aqui colocar em cima? Sim, pode. ali embaixo Inclusive, aí, teve tipo. aluno que entregou assim. Ah, não, é porque eu acho melhor, fica mais organizado isso aí, tio. Ok. Eu acho, né? Beleza? Aí eu fiz. Aí lembra que na aula passada a gente fez essa modificação aqui, né? Aham. Porque no original só tinha essas duas colunas aqui. Aí eu peguei e coloquei mais duas aqui. E aí pedi, já o Fabriceira já fez alimentou já a plataforma com esse novo arquivo aqui. Beleza? Mas é porque acho que naquelas aulas já ficou meio na dúvida, mas agora já ficou mais tranquilo. É só pegar essa relação Pois aí é, e não fazer. é porque eu fiquei preocupado, porque tem muito aluno, pessoal, e não é só de uma unidade não aqui não, viu? É das três, tem aluno que ainda não enviou nenhum. Aí por isso que eu estou preocupado, porque essa é a penúltima aula, né? A gente está na oitava aqui, a última vai ser dia 25, né? Então é bom você já dar uma acelerada aí, tá bom? Aí por isso que geralmente eu faço esse resumo lá na última aula, né? Mas eu pensei, não, já vou fazer logo, porque aí o pessoal já envia, a gente já fecha, porque aí depois do dia 26 aqui, a gente tem o conselho de classe lá aí com Rondônia, né? E daí, que aí é o momento, né? O pessoal que já passou, e daí tem o recesso, e vocês vão se inscrever no próximo módulo, né? O módulo específico é o 2 agora, deixa eu ver. É, o módulo 2, ó. Que aí no módulo 2 é acionamento eletropneumático, instalações elétricas industriais e projetos elétricos industriais. São três matérias. Ele é bem corrido também, é bem rapidão. Beleza? Valeu, tranquilo. Então tá, pessoal, já, né, desculpe aí ter passado uns 7 minutos a mais aí, né? Eu aproveitei, é que eu não tenho web aula agora, né? E eu para a gente já tratar, né, e todo mundo poder, né, antecipadamente aí já entregar as tarefas, né, para todo mundo ser aprovado, né? Meu sonho é que todos sejam aprovados aí, né, porque o seu sucesso reverbera em mim, né, no professor aqui, né? Meu sucesso depende do sucesso de vocês, né? Tá bom? Então tá, pessoal. Tem mais alguma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta aí, professor. Sim, pois não. Mas não vou mentir pro senhor, não. Não entendi sua atividade sua aí, não. Essa última aí que o senhor mandou aí, esse orçamento aí, eu não entendi, não. As outras duas eu fui lá e já Sim. tentei ler lá, tentei ver esses vídeos lá que o senhor mandou lá, mas desculpa aí pela palavra aí. Uhum. O outro professor que tava, ele era bem mais assim, melhor assim, né? Entendi. Explicava bem mais Então, rápido, mas né? Bem mais rápido. essa última atividade, pessoal, né, Juarez, não, Flancicleu. Então, essa última atividade é você simplesmente fazer o orçamento. Lembra que você ainda tinha que ir na planta baixa e fazer com o escalímetro, né, utilizando essa ferramenta aqui, ó, o escalímetro aqui, imprimir a folha A4, utilizar o escalímetro, ver a metragem, né? A metragem de quanto de cabo que você vai precisar ir para o chuveiro aí, por exemplo, né? Então, de forma, né, conforme ajudar vocês aí, já está aqui a metragem. A tarefa é você finalizar, é fazer o orçamento, é fazer a tomada de preços. Entendeu, né? Tem o preço unitário pelo disjuntor aqui, né? Tem rolo aí de cabo, que tem um padrão de 100 metros, tem os de 20 metros também da CIL, né?
Então, é isso, pessoal. O preço unitário, né, do rolo de cabo, por exemplo, o preço unitário do disjuntor termomagnético, né, da Siemens, né, e tem o preço unitário da Stack, né, e do outro tipo de cabo, por exemplo, da Prysmian. É isso. A tarefa é essa, viu? Utilizando essa folha aqui modificada aí que eu pedi para o Fabrício colocar na plataforma, né, atualizar, ó, só tinha duas colunas aqui, né? Então, aí eu coloquei mais duas aqui e já deixei bem específico, orçamento um, orçamento 2 e orçamento 3. Beleza? É isso, Francicleudo. Não, eu tô entendendo o que você tá falando. Eu tô. Então, Assim, essa é a última atividade. deixa eu te explicar melhor, para ver se tu vai Sim, pois não. entender. Alguns colegas e tal, ele pode ter feito, mas quer que o senhor explique para mim, porque assim, eu acho que não é só eu que tá com essa dúvida, né? Uns colegas meus também tá. E, raramente a gente conversa muito, e aí eu vou tirar essa dúvida dos meus colegas, já que eles estão querendo falar, mas eu falo por eles. Sim, É isso que pois eu quero não. saber do senhor, sabe o que que é? É tipo assim, o preço, né? O senhor quer que a gente bote aqui a marca do cabo e o preço dos cabos, é mais ou menos isso aí que o senhor quer que a gente faça, é ou não? Sim, Tá errado. sim, sim, não, isso mesmo. Pra botar Inclusive, né, eu a até loja citei. aqui, não vamos supor, a loja onde a gente vai comprar, o nome da loja e o preço Não, dos cabos, não, até a loja não é necessário, mas a marca, a marca né? dos cabos. Isso, a marca, né? Se é Stack, né? Se é Siemens. Lembra que eu até citei, se não me falha a memória, eu citei essa lei aqui, né? Aí você pensa, ah, não, é uma reforma pequena, né? De uma residência, né? Mas lembrando, né, que o Gabriel, o estagiário, e a Natália, eles são colaboradores de uma construtora. E geralmente as construtoras, né, por exemplo, essa casa aí seria, vamos supor, uma residência de um condomínio horizontal, né, em que a dona Tânia é uma das moradoras, né, ou de um condomínio vertical, ou de várias casas que a empresa MEP, né, que é a da situação de aprendizagem, ela é, né, ela é a detentora aí. Então, esses princípios de pegar o preço, né, o preço de no mínimo 3 marcas aí, né, às vezes tem um melhor preço aí que é o menor, né, dependendo aí, para você ter, por exemplo, ampla concorrência, né? Por exemplo, você dá o mesmo direito da marca Stack para a marca, sei lá, Tramontina e para a Siemens, por exemplo. Então, é baseado nisso, tá bom? Não é assim um pedido aleatório, não, mesmo porque ele está na situação de aprendizagem. Então, de novo, é a marca, né? A marca por exemplo, do disjuntor, né? O preço, né? O preço unitário dele, né? Por esse disjuntor, por exemplo, de 40 ampere, né? É isso, marca e preço. Orçamento um, né, você pode fazer até numa mesma loja aí, né? Orçamento um, né, da marca da Stack, aí depois o da Tramontina, vamos supor, e tem também o da Siemens, e por aí vai, né? Dependendo da marca aí. Beleza? É isso. Boa noite, Ah, professor. beleza, Entendeu, entendi. Francicleudo? Professor, tá me Entendi. ouvindo? Ah, aí nesse orçamento 2 e o 3 a gente faz a mesma coisa, Então, no caso. é a marca, né? Por exemplo, esse aqui é o para Stack, né? Esse é o para Siemens, esse é o para o outro fabricante aqui. Ah, tá. Não, Beleza? não. Beleza, agora eu entendi. Agora ficou mais, Entendi. mais bem É clara. porque. Não, ó, e detalhe aqui, ó, como se Ô, diz, vou dar minha professor, cara a tapa aqui, ó. Às vezes a mas gente, a gente escreve aqui, né? Aí fica a célula, ela fica toda aninhada aqui, né? Aí, por exemplo, ele tá aparecendo tudo aqui, ó, porque eu ativei o quebra automática de texto, ó. Se eu desativar, ó, fica tudo bugado aqui, ó. Aí, ó, tá ativado o quebra automática de texto, por exemplo, né? Eu posso também vir aqui, ó. Você vem aqui, ó, na parte de cima aqui da coluna, ó. Você pode literalmente aumentar aqui a área para ficar bem melhor especificado, né? O que você for escrever aqui, né?
E às vezes a gente entra meio, a gente fica assim meio para, nossa, eu estou tentando escrever, fazer o orçamento aqui direito, mas não cabe o nome, né, a marca do equipamento, né, não cabe o preço dele, né, às vezes eu escrevo aqui, né, o nome dele, o cursivo, o nome completo aqui. Essas são algumas, como se diz, algumas habilidades aí que às vezes falta para gente e a gente até a gente fica com dúvida, né? Mas alguém tinha feito uma pergunta aí? Professor, tá Professor, me é o ouvindo? seguinte, deixa eu Sim, falar, professor. Eu só vou fazer de uma marca e aí eu vou orçar em várias lojas, que eu já fiz isso, na verdade. sim, Vamos supor, disjuntor, eu quero só Stack, eu não quero outra marca, entendeu? Aí eu vou orçar em várias lojas, porque que uma loja é um preço, outra na Barbosa é outra e na outra é outra. Porque da mesma marca há preços diferentes. Eu não vou pegar, vou orçar uma marca mais barata, outra marca não. É igual como eu fiz aqui na minha empresa, para comprar sim. os equipamentos elétricos. Por exemplo, eu quero da marca melhor. Então, nós vamos mostrar em 3 locais. E aí, eu quero disjuntor stack, quero tomada Tramontina, quero a caixa stack, distribuição, a caixa de distribuição stack, e assim eu quero só da stack. Então, eu quero daquele produto, porque eu já vou informar o cliente, ó, eu só trabalho com essa marca aqui, que é a melhor. Então, se tu quer Entendi, preço, né? quer Você qualidade. já está Tu já adiantando. falou, eu quero o preço, não importa a marca. Beleza, a responsabilidade é sua. Assina um termo aqui. Morreu o assunto. Não, não entendi. É porque segundo essa lei, você tem que, né, dar ampla concorrência. Mas eu entendi. Por exemplo, para a empresa, você vai pegar, né? Às vezes você pega Geralmente, quando o pessoal fala, eu vou construir no osso, realmente eles pegam o mais barato aí, né? Então, por que que pede de fabricantes diferentes aí? É porque geralmente as melhores marcas, né, a antiga Pirelli, aí, por exemplo, que é a Prysmian, né? Elas têm os preços maiores, né? Mas, assim, Não, não, mas eu entendi seu ponto. na mesma loja, professor, dificilmente o cliente vai querer, ó, eu quero Tá querendo dizer que qualidade. em lojas diferentes, a mesma marca tem preço diferente, é isso? E muito em qualquer Entendi, local. Até na internet é assim. entendi. Não, geralmente um local, assim, que é bem carinho, por exemplo, é aquela famosa lá, Leroy Merlin, né? Então, lá É é mais bastante barato, na caro. outra que é mais barato. Eu não sei se aí tem a Eletrotransol, né? Porque eu sei que Não, a Transol não. tem em vários estados aí. É, É igual na casa do me- mecânico. E esse caso mecânico deve ter, né? É um produto, olha lá vende muito coisa de carro, ou de elétrica, de tudo. Só que lá é mais Sim, barato, tem um mais barato. Mesmo a marca, entendi. tu vê em outro canto é mais caro, o outro é mais barato. Por quê? Os caras compram de quantidade, né? Carretas. Não Eu entendi. sempre. Mas você entendeu o porquê que pede de três marcas diferentes? Não, mas eu entendi o seu ponto. A mesma marca, só que em três lojas diferentes, com que elas variam o preço, né? E geralmente você vai comprar no que tem o menor preço, né? Que aí você vai ter a marca ela tem a confiabilidade dela é boa, né? E você vai pegar o menor preço. Inclusive, você falou uma coisa e já adiantando para projetos elétricos, né, industriais, geralmente você pode, até no predial mesmo, né? Você pode colocar no contrato, que seria o memorial descritivo, né? O que você falou é o que a gente geralmente coloca no memorial descritivo, né? Coloca que vai ter uma entrada, sei lá, de Chama ele. trifásica, né? De 60 amperes, né? Chama. E que ela vai ser da marca tal. É como se fosse um manual de entrega quando você compra uma casa, né? Você tem o Sim, memorial descritivo da casa, né? isso. Falando que vai ter porcelanato, que vai, né? Não, mas eu entendi o seu ponto aí, né? Então, eu entendi que você firma o acordo falando,
eu vou usar a marca tal, né? Vou usar a marca tal porque ela tem boa confiabilidade e eu vou pegar o melhor preço, né? Ou seja, o menor preço em 3, né? Ou em vários locais diferentes, né? Eu me Isso, é desse entendi. jeito. Mas você está entendendo o porquê Professor, de eu pedir o inconformidade com essa lei aqui? É porque, por exemplo, você vai orçar para o Tribunal de Contas da União, por exemplo, né? Então, Aí o Tribunal de Contas da União, ele vai te pedir para entregar o orçamento de 3, no mínimo, né? Às vezes ele pede mais, né? De só no para uma mínimo, informação, professor. então, de no mínimo 3 marcas diferentes. Se você Então, coloca a mesma marca, o seu orçamento ele já é invalidado. sim, só que É aí por isso a minha insistência em 3 marcas diferentes, entendeu? só tem eu vou colocar uma ponderação aí. É o seguinte, Sim, pois não, pode falar. por que que nos órgãos públicos, nesses locais aí, só é bosta? Porque os caras não querem saber de qualidade, eles querem saber de preço. Dá problema lá. Infelizmente, a maioria o melhor preço é o menor, né? E, Então, é e o pior. geralmente a marca mais fraca, né? Por exemplo, Sim. se eu não me engano, aquele o Corfil, ele não é um cabeamento muito bom, não, assim. Pois é. Então, isso aqui eu trago para a minha realidade. Por isso que eu estou falando que eu vou descer, porque qualquer coisa que eu for fazer, orçamento para a empresa, para a indústria, eu vou fazer dessa forma. Eu não vou fazer Uhum. igual, vou pegar uma parada. Porque lá na frente a culpa vai vir para quem? Para o técnico. Não, Mas você entendeu o porquê da minha insistência em 3 marcas diferentes? É porque se eu não falar isso na aula, né? Aí, por exemplo, aí você vai fazer um orçamento, por exemplo, igual você já tem experiência na área. Mas vamos supor que é um aluno que não tem experiência na área. Aí ele pega, faz o orçamento, tudo bonitinho, e aí ele pecou em que parte? Ele não colocou 3 marcas diferentes, ele colocou apenas uma, né? Mas pegou, por exemplo, tá mais barato na loja, sei lá, loja do mecânico, né? Só que aí o edital, né? Se ele não seguir o edital, o orçamento dele, mesmo que seja o menor, ele vai ser invalidado, ele vai perder esse serviço, esse trabalho. Entendeu? Por isso que eu insisti nas 3 marcas diferentes, mas eu entendi, você está correto, né? Por exemplo, uma pequena empresa aí, né? Aí você edita a sua política, né? Por exemplo, o serviço é o seu, vamos supor que se você está construindo casas para entregar para a Caixa Econômica, né? Então, você tem mais liberdade, né? Você pegou dentro de uma marca ali, né? Você pegou o menor preço em lojas, né, em locais diferentes, né? sim, isso aí. Mas e você deixou especificado no memorial do elétrico, né, no memorial descritivo do elétrico, que você vai utilizar a marca tal, né, por ela ter confiabilidade. Isso. Geralmente a gente elabora uma peça assim. Não, mas eu entendi, mas você entendeu o porquê que eu pedi, o porquê de eu pedir 3 marcas diferentes? Não, eu Para sei, para isso aí ficar tem. fixo na mente do aluno aqui, que aí ele vai, né, às vezes ele não lembra, né, tem aula aqui, tem disciplina, né, que se eu for ministrar aula, eu tenho que dar uma estudada antes, porque faz muito tempo, né, que eu fiz essa disciplina, né, aí às vezes o aluno pega, não, o professor disse que tem que ser 3 orçamentos, né, mas aí ele pega e não lembra que são 3 orçamentos com marcas diferentes, para disjuntor, para cabeamento e por aí vai, né? E daí ele Sim, perde o edital, né? Ele perde a concorrência por conta disso. É só perde por mesmo. isso, beleza? Não, Pô, mas, beleza. nossa, foi muito boa essa aula de hoje, viu, pessoal? Tá? E ainda bem que eu tenho esse horário livre aqui, que aí a gente pôde, né? Eu até esqueci de falar, né? Quem já, como se diz, já tinha acabado o tempo da aula, né? Já poderia sair. Mas foi ótimo, pessoal, ótimo. Vocês entenderam aí, beleza? professor, Sim, pois não. eu queria só. Tem uma dúvida aqui, a questão. Eu entendi o que o senhor quis dizer aí a respeito da três marcas. Sim. É, a questão, a comparação à Stack. Eu vou conseguir encontrar todos esses produtos da marca Stack, porque a comparação eu consigo encontrar disjuntor, algumas coisas, e possa ser que Não, falta então, os fios, entendeu? Aí lá embaixo eu isso, posso mudar? Posso ser que eu possa agregar outra marca nisso isso. aí? Aí você coloca o Corfil, né? O Prismia.
E eu sei que tem muita marca, Sil, né? Se eu não me engano, aqui Ah, é Sil com S, eu né? entendi, porque pode ser É alguma marca porque que ele vai ter todos os produtos. nem todo fabricante tem igual, sei lá, uma VEG, né, da vida, né? A VEG, nossa, tem vários, tem de CLP, tem inversor de frequência, né? Cabeamento, tem de tudo, né? Motor elétrico, né? Máquina elétrica em modo motor, né? Eu entendi. Se não Tá, tiver da marca, você coloca outra, mas relacionada a cabo, né? Vamos supor, a Stack só fabrica contatores, disjuntores, né? Essa especializada aí. Aí, desde que você deixa a marca lá do cabo, né? Do orçamento 1, orçamento 2 e 3, e por aí vai. Tá bom? entendi. Show de bola, show de bola. Mais alguma dúvida aí, galera? Acho que é só isso, né? Então, pessoal, já vou deixar renderizando a aula aqui, né? No máximo até amanhã já vai estar disponível aí. Foi ótima essa aula aí, né? Porque eu realmente, por que que eu insisti aqui em fazer um resumo, né, das 4 atividades aí, que eu fiquei preocupado, né? Porque tem aluno que já entregou tudo, mas tem aluno que ainda não entregou nem o fórum. Aí é essa a minha preocupação, que a gente tem até o dia 26 aí, né, para vocês entregarem, porque após esse dia já vai ser o conselho de classe aí das 3 unidades, né? Unidade de Ariquemes, do Ji-Paraná e de Porto Velho, tá bom? Tá ok, professor? Boa noite pro senhor aí. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, manda mensagem aí, pessoal. Valeu, valeu.